Bora falar de futebol! Bora trazer aquela análise especial que eu prometi em alguns vídeos anteriores, né? O saldo dos reforços do Palmeiras em 2025. É bom ou é ruim? Onde cada um entra nessa história? Com quais critérios a gente vai analisar? Vou trazer tudo isso nesse vídeo aqui. Mas antes eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso. Prazer! Meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeos sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo, claro, é uma delas. Ó, clica aqui no botão inscrever-se porque a gente tá a menos de 100 inscritos de bater a meta de 90 mil até o fim do ano e eu tô muito contente com isso. Bora com esse vídeo resolver essa parada? Vou ficar muito feliz se você me ajudar nessa e eu tenho certeza que você não vai se arrepender com as análises que vai assistir aqui diariamente. Show? Bora lá pro tema do vídeo. Bom, foram 12 reforços do Palmeiras nessa temporada, né? 12 nomes contratados para 2025. Paulinho, Facundo, Mikael, Bruno Fux, Emiliano Martinez, Vitor Roque, Lucas Evangelista, Sosa, Kelvin, Carlos Miguel, Jefté e Andreas Pereira. E aí eu vou colocar esses caras em 3 caixinhas diferentes. Caixinha número 1. Contratações de presidente. Eu já explico cada caixinha. Caixinha número 2, jogadores prontos. Caixinha número 3, apostas. Não tem muito segredo, mas eu vou explicar. Contratações de presidente. Eu tomei a liberdade de usar a expressão que o Abel utilizou algumas vezes em entrevistas coletivas para falar desses atletas, que são jogadores que não dependem necessariamente do scout aprovar, que não dependem necessariamente da comissão técnica dar o aval. São jogadores que já se sabe, contratados, vão chegar, pegar a camisa e se não renderem será uma grande surpresa. Ponto. Jogadores prontos. Aí estamos falando de jogadores que têm alguma experiência já internacional ou alguma experiência já em grandes clubes. Estamos falando de 4, 5, 6 temporadas no futebol profissional. Então já estão acostumados com o ambiente do futebol profissional, já estão acostumados com a pressão do futebol profissional, em alguns casos já têm experiência internacional, são jogadores prontos. Claro, eles podem evoluir, tem margem para isso? Tem, mas são jogadores prontos. E tem as apostas, que são jogadores com pouquíssima experiência no futebol profissional, pouquíssima experiência no futebol de alto nível. Aí sim a gente está falando justamente de apostas. Então, explicadas as caixinhas, vamos colocar cada jogador nas caixinhas que merece. Bom, claro que você pode discordar, tá? Mas eu vou trazer aqui a minha análise. Contratações de presidente: Paulinho, Vitor Roque e Andreas Pereira. Esses 3 nomes são muito grandes e ninguém duvida, ou ninguém é maluco de falar. O Paulinho talvez não tenha tanta qualidade. O Vitor Roque talvez não tenha tanta qualidade. O Andreas Pereira talvez não tenha tanta qualidade. Não, são nomes que, em tese, dentro do Palmeiras, nem precisaram passar por scout. O Palmeiras olhou e falou: o que esses caras já apresentaram nos dá o aval de negociar a contratação rapidamente e apostar neles. Beleza? Esses 3 entram em contratações de presidente. Ainda que eu coloque um certo asterisco no Vitor Roque nesse sentido, tá? Mas é de fato uma contratação de presidente. O ponto é que ele foi um jogador de curta experiência no futebol profissional que o Palmeiras apostou. Mais um fenômeno, um nome que já havia mostrado extrema qualidade, chamado a atenção de muita gente, cotado para a seleção brasileira, então entra na contratação de presidente. Jogadores prontos. Facundo, 24 anos de idade, 5 temporadas no futebol profissional, já com experiência internacional e seleção. Emiliano Martinez, 25 anos, 6 temporadas no futebol profissional, já com experiência inclusive internacional e de seleção. Lucas Evangelista, 28 anos, jogador que já havia passado pela Europa e estava muito bem adaptado e inclusive se destacando na primeira divisão do futebol brasileiro. Kelvin, 24 anos de idade e 7 temporadas profissionais. Apesar da idade, jogador que já havia feito muitas temporadas no futebol profissional e com experiência internacional foi jogar na Rússia. Sosa,
26 anos de idade e 6 temporadas no futebol profissional. Esses caras são jogadores que, como eu disse, já estão no futebol profissional há muito tempo, independentemente da idade, jogando com frequência, com experiência internacional e vários deles já convocados para seleções em que podem ser convocados. São jogadores prontos. Você pode discutir o nível desse cara ou o nível de onde esse cara jogava, mas ele não é um jogador que está sendo preparado para jogar no futebol profissional ainda e precisa de adaptação para entender o que está acontecendo no futebol profissional. Isso não, é jogador pronto. E aí você vê a diferença quando eu falo das apostas. Jefté, 21 anos de idade e só 2 temporadas no futebol profissional. Ele não jogou aqui no Rio de Janeiro no futebol profissional. Não foi o caso. Ele foi jogar lá na Europa. Primeiro no Chipre e depois na Escócia. Só 2 temporadas. É aposta. Mikael, esse é bem interessante. 24 anos de idade, mas só 2 temporadas realmente jogando em sequência no futebol profissional. É aposta. Você só tem 2 temporadas jogando em sequência no futebol profissional, é muito pouco. É aposta. Outro que surpreende muito em relação à caixinha em que está. Bruno Fux, 25 anos de idade, 7 temporadas desde a sua estreia no futebol profissional, mas jogando em sequência só as últimas 2. O Bruno Fux jogou poucos jogos no Internacional antes de ser vendido. E quando ele é vendido, ele praticamente não joga no futebol europeu por conta de uma sequência de lesões. Praticamente não joga. Eu vou inclusive trazer os números aqui, porque eu sei que você deve estar falando, o Fragoso ficou maluco. Mas eu vou trazer no detalhe para você. O Bruno Fux, para se ter uma ideia, ele estreia no futebol profissional com 10 jogos em 2019 pelo Internacional. Em 2020 faz apenas 12 jogos, então veja só. Em 2019, primeira temporada como profissional, só 10 jogos, não é uma sequência. Em 2020, só 12 jogos pelo Internacional. E aí é vendido para a Rússia. No CSKA, na temporada 2021, 1 jogo. Na temporada 21-22, 9 jogos. Depois, 22-23, 8 jogos. E aí ele vai ter sequência. Em 2023, 23 jogos pelo Atlético Mineiro. E em 2024, 45 jogos pelo Atlético Mineiro. Era uma aposta do Palmeiras, o Bruno Fux. Praticamente sem sequência no futebol profissional. Mesmo com a idade que tem. Dito isso, a última aposta, Carlos Miguel. Jogador com apenas 36 partidas no futebol profissional. Então essas são as caixinhas, tá? Aí a gente vai analisar quem funcionou e quem não funcionou. Daqueles que não precisam de scout, segundo o próprio Abel, todas as contratações de presidente funcionaram. Quando tiveram condições físicas, inegavelmente deram resultado e chamaram a atenção positivamente. O Andreas Pereira não teve lesões, o Vitor Roque não teve lesões, enquanto esteve em campo jogou, o Andreas a mesma coisa, jogou bem, correspondeu, e o Paulinho, que sofreu muito com lesões, a gente está falando de cirurgia, né? Lesão grave que ele teve no ano. Quando ele esteve em campo, mesmo manco, mesmo morrendo de dor, ele jogou bola. Não dá para negar que ele mostrou por qual motivo ele foi contratado. Contratação de presidente. Dos jogadores prontos. E não à toa o Paulinho gera uma expectativa gigantesca na torcida do Palmeiras para voltar a jogar, porque mal, em condições ruins, fisicamente no sacrifício, ele mostrou que é muito diferente. Sempre que entrou. Dos jogadores prontos, só um termina a temporada como reforço. Da caixinha dos jogadores prontos, só um termina a temporada como reforço, hein? O Lucas Evangelista chegou, pegou a camisa, se adaptou, não sentiu a pressão, que seria algo bem
normal, tendo em vista que ele atuou por muito tempo em clubes pequenos da Europa e vinha de uma sequência de temporadas no Red Bull Bragantino que não tem pressão, não tem grande visibilidade, não tem grande exposição, tem sim nível de competitividade alto porque joga a primeira divisão do futebol brasileiro. Mas mentalmente, a exposição, você errar no dia seguinte não aparece em quase lugar nenhum. Ninguém tá falando do seu erro. Ou se fala, fala rapidamente. Agora, quando você erra no Palmeiras é outro papo. Quando você erra no Flamengo é outro papo. Quando você erra em clubes de massa, que tem grande espaço na imprensa, e uma torcida muito grande, o erro ganha proporções enormes. A visibilidade é outra, a pressão é outra, o impacto mental é outro. O Evangelista não sentiu isso. O Evangelista chegou, se adaptou, jogou bola, encaixou no time e se tornou inclusive uma liderança que rendia em campo rapidamente. Mas foi o único dos jogadores prontos que realmente trouxe resultado, exceção feita as contratações de presidente. Facundo Torres, Emiliano Martinez e Sosa são jogadores das suas seleções. O Facundo e o Emiliano sempre estão convocados para a seleção uruguaia e o Sosa sempre está convocado para a seleção paraguaia. Inclusive o Sosa com frequência é titular. Mas fecham o ano sem pegar a camisa do Palmeiras e falar, eu brigo para ser titular desse time. Facundo não fechou o ano mandando esse recado, Emiliano não fechou o ano mandando esse recado e o Sosa não fechou o ano mandando esse recado. E são jogadores de seleção, com várias temporadas nas costas de futebol profissional em diferentes níveis. Jogadores prontos, pela idade, pela experiência, pela casca, que poderiam evoluir no nível de competição do futebol brasileiro. E não evoluíram nessa temporada. Não deram a resposta que o Palmeiras esperava. O Palmeiras não investiu 12 milhões de dólares no Facundo para ele jogar só em 2027. O Palmeiras não investiu 14 milhões de euros no Sosa para ele jogar só em 2027. O Palmeiras não investiu 5 milhões de dólares, algo assim, 6 no Emiliano, para ele jogar só em 2027. O Palmeiras não estava contratando jogadores sub-20. Ou sem experiência no futebol profissional. Ou sem rodagem internacional. Ou sem rodagem em seleção. Jogadores prontos. Não dá para fugir desse discurso. Não dá. E não funcionaram em 2025. O Kelvin, já falei algumas vezes, foi se desadaptando, o que é uma loucura, né? É o processo do Samuel Lino, que eu brinco, no Flamengo também, foi se desadaptando. Chega jogando muito, pega a camisa, fala, opa, eu cheguei como jogador pronto para pegar a camisa, jogar e ser um nome que o time vai procurar. E ser um cara que vai ajudar, e ser um cara tratado como reforço, que vai melhorar a posição. Chegou assim o Kelvin. Assim como o Samulino chegou assim no Flamengo. E os dois foram caindo de rendimento. E a sensação é que foram se desadaptando, né? E o Kelvin terminou o ano em baixa, devendo, pode muito mais, é jogador pronto. Portanto, só o Lucas Evangelista mesmo termina o ano como reforço. Entre os jogadores prontos, exceção feita às contratações de presidente. Já falei. Nas apostas, tem alguns nomes a se destacar. O Carlos Miguel, por exemplo, correspondeu bem. Tem ali uma questão clara em saída de bola aérea, que ele passa a sensação ainda de não ter o timing exato para usar toda a altura que tem para ganhar a bola nos espaços próximos do gol no momento em que a bola aérea vem. Ele passa essa insegurança ainda, mas não dá para negar que em vários jogos ele fez defesas milagrosas, queima-roupa, de reflexo, defesas que demandaram ponte, lançamentos longos, enfim, que ele conseguiu chegar. Olha, eu não tenho... De lançamento não, né? Chutes de longa distância que ele conseguiu chegar. Então, assim, é um goleiro que hoje o Palmeiras olha e fala: o Carlos Miguel chegou para brigar por titularidade e evoluir com o Everton. É um jogador pronto, mas não parecia ser. É uma aposta. É uma aposta. Mas chegou com cara de jogador pronto. O Everton machucou, ele pegou a posição e ninguém falou: o Palmeiras vai precisar contratar goleiro porque o Carlos Miguel não vai dar conta. Ninguém falou isso. Então o Carlos Miguel foi uma aposta que chegou como aposta e se mostrou um jogador pronto. Bruno Fux ganhou muita importância pela versatilidade. Foi uma aposta do Palmeiras numa negociação envolvendo o Caio Paulista. Jogador que, pela saída de bola, se destaca demais. E,
nos momentos sem bola para marcar, tomar a bola nas costas, tomar dribles, que era uma reclamação recorrente em relação às atuações dele no Galo, ele pouco sofreu. Então, correspondeu, foi muito bem no ano, inclusive fecha o ano titular na final da Libertadores, mesmo com os dois zagueiros que são de confiança do Abel em campo. Ele aparece com a versatilidade que tem para jogar e é comprado por 4 milhões de euros. O jogador do Atlético Mineiro agora pertence ao Palmeiras, então, inegavelmente, uma aposta, porque só tinha 2 temporadas no futebol profissional por conta de lesões, e no Galo não conseguiu se firmar por conta de uma série de problemas estruturais da equipe e não propriamente do seu futebol. O Bruno Fux, como aposta, mostrou-se um jogador pronto. Jefté jogou muito pouco, mas chamou a atenção quando entrou. Alguns bons cruzamentos, chegou a aparecer como um ponta algumas vezes. Ele teve poucos minutos em campo, mas mostrou margem para crescer, mostrou margem para brigar, e estando na caixinha das apostas, ele já... Opa, o Jefté bem trabalhado pode dar resultado na próxima temporada. Funcionou. Para mim, funcionou. Bem diferente, por exemplo, do Mikael, que foi muito mal. Essa aposta não funcionou de fato. Jogou muito tempo, foram vários jogos em que ele conseguiu entrar, teve titularidades, mas passava em segurança. Inegavelmente passava em segurança. E deve ser negociado nesse fim de ano de 2025, início de 2026. Das 12 contratações, portanto, podemos dizer aí que 6 terminam o ano como reforços para valer do time. Andreas Pereira, Vitor Roque e Carlos Miguel, além de Evangelista, Fux e Paulinho. Ah, Fragoso, mas o Paulinho, eu estou falando em jogador que enquanto esteve em campo, fez o clube falar, esse cara vai ser importante. Foi assim com o Andreas, foi assim com o Roque, foi assim com o Carlos Miguel, foi assim com o Evangelista, foi assim com o Fux, e o Paulinho, por mais que tenha ficado pouco tempo em campo, quando entrou, mostrou que em condições físicas é reforço. Em boas condições físicas é reforço. Isso significa que os outros nomes são todos descartáveis? Não. Mas ficaram devendo nesse ano. Isso é inegável, inegável, inegável. Diante da expectativa que se criou em cima desses jogadores prontos que chegaram, ficaram devendo. Isso é inegável. O Mikael, na minha concepção, é absolutamente jogador que, esse sim, é uma aposta que não deu certo e o Palmeiras tem de negociar. As outras, vai da análise do clube de fato. E, claro, vai da sua análise aqui embaixo nos comentários. E aí, qual é o saldo do Palmeiras em relação aos reforços contratados em 2025? O seu saldo é o mesmo que o meu? Metade, metade? Metade funcionou, metade não funcionou? Metade pode ser tratado como reforço, metade não pode ser tratado como reforço dessa temporada? Claro que eu quero a sua resposta aqui nos comentários, é muito importante para debater com a galera e para trazer as sensações, né? E claro que eu quero a sua inscrição no canal para a gente bater os 90 mil inscritos até o fim do ano. Faltam menos de 100. Clica no botão inscrever-se, você não vai se arrepender, você vai adorar as análises que eu faço por aqui. Além disso, claro, clique aqui também no botão do like e do hype. Esses 2 botões mostram para o YouTube que o vídeo é bom e aí a plataforma manda para mais pessoas. Evidentemente, não se esqueça, se você quiser apoiar diretamente o canal do Fragoso, esse trabalho que eu faço diariamente aqui, quer apoiar uma vez por mês com R$5? Clique no botão Seja Membro. Vou ficar muito contente com essa sua força. Combinado? Então já sabe, hein? Espalhe o canal do Fragoso para todo mundo e bora falar de futebol.